Amém? Eu me lembro uma vez que eu estava pregando, uma vez, há uns 20 anos atrás. Eu me lembro que eu estava pregando e eu estava falando muito sobre cura nessa mensagem. Eu me lembro que tinha uma pessoa numa cadeira de roda nesse dia. E aí o Espírito Santo me impeliu antes da mensagem para orar por aquela pessoa. Eu falei, Senhor, mas eu vou falar sobre isso hoje. E aí se esse homem não levantar, o que eu vou fazer com a palavra? Se esse homem não sair daquela cadeira curado, o que adianta? Eu vou falar sobre cura e não vai acontecer a cura. E eu fiquei assim naquele lugar assim de aperto, de medo de fazer. Eu queria falar sobre algo, mas eu não tinha coragem de fazer sobre aquilo que eu estava falando. Eu me lembro que eu fui, orei por aquele homem. No momento nós estávamos pregando, depois na oração, eu fui lá, orei por ele. E me debrucei sobre ele, e orei por ele, mas ele não andou. Eu fiquei muito frustrado com aquilo. Falei, Deus, como assim? Por que ele não foi curado? E Deus falou bem assim, a cura de uma pessoa não descansa sobre você, descansa sobre mim. A tua oração curou ele na parte que ele precisava, mas na movimentação ainda eu vou fazer, então não é nesse tempo. E o Senhor me disse que naquele momento ele estava me ensinando. Eu precisava aprender algumas coisas, o meu orgulho tinha que ser derrubado, e aquilo foi para derrubar o meu altar de orgulho. Falou, você pensa que é muita coisa, mas eu preciso mostrar para você que você ainda não é nada. Então eu preciso te mostrar em público que você precisa se humilhar, para que eu possa ser exaltado através da tua vida. E eu nunca me esqueço desse dia, que Deus falou fortemente comigo e me usou dessa forma. E é terrível, irmãos, terminar de orar pela pessoa e todo mundo naquela expectativa que a pessoa vai andar, mas ela não se mexe da cadeira de roda. Mas ao mesmo tempo é curador, porque Deus trabalha e Deus cuida. E a Bíblia diz que Ele açoita os seus filhos porque Ele ama. Amém? Então sempre quando fazemos por quem Ele é e não por quem somos. Porque cremos que tudo Ele pode naquilo que Ele é. Aleluia? Então não tenha medo. Às vezes eu falo para você, ore por fulano, eu não vou orar, e vai que não... Irmão, Deus não está falando cure ele, Deus está falando ore por ele. Amém? Se você orar, ele pode ser curado. E se ele não for, você obedeceu a Deus e orou. Porque a cura descansa no Senhor. Amém? Eu creio e acredito que existem homens que descansam sobre eles um dom de cura. E que quando eles impõem as mãos, muitos são curados. Eu também acredito no ambiente que se move por cura. Nós já tivemos ambientes nesses nossos cultos propícios para cura, em que sem sequer ser orado por isso, havia um ambiente de cura e Deus começou a se mover e curar pessoas aqui dentro. Eu acredito piamente num Deus que cura. Amém? É por isso que eu oro por cura, é por isso que eu acredito no Senhor. E é por isso que eu me sujeito aos processos de Deus. Deus falar para você orar por alguém na rua, irmão, ore. Deus falar para você estar no hospital e orar por alguém no hospital, ore. Eu me lembro que eu fui na UTI, quando nasceu a Mia, eu fui lá visitar a Mia. Eu me lembro que nós entramos na UTI e tinha algumas crianças lá. Irmãos, é difícil você entrar numa UTI no Natal. E quando eu estava orando pela Mia, eu falei, Senhor, eu vou orar por todas as crianças que estão aqui. Não vou orar só por ela, porque eu sei que sobre ela já repousa a tua bênção. Eu quero orar pelos outros também. Eu disfarçadamente, bem com jeitinho, ia perto de um, orava, ia perto do outro, orava. Por quê? Porque a oração intercessória, ela pode muito em seus efeitos. Amém? Não sei se todos foram curados, mas eu sei que eu orei para que o Senhor os curasse. Porque nós precisamos fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Amém? Toda a situação que Deus colocar em tuas mãos, não pergunte se é para fazer, faça. Porque se Ele colocou na tua mão, é porque Ele está dizendo para você fazer. E naquilo, sabe onde Deus é glorificado, irmão? É no momento que achamos que estamos fracos, porque nesse momento, a força dEle é glorificada em meio à nossa fraqueza. Amém? Não é na nossa força, mas é na força dEle. Não é em quem somos, mas é em quem Ele é. Nós só precisamos ouvir e obedecer para que nós possamos fazer aquilo que Ele disse que precisamos fazer. Aleluia. Feche os teus olhos aí mesmo, sentado, não precisa ficar em pé. Pai, nós queremos apresentar o Silas à tua presença agora, Senhor. Ele está hospitalizado com câncer, já foi tirado dele a bexiga. E esse câncer que estava na bexiga, ele migrou para o pulmão. Senhor, nós sabemos que Tu és um Deus que cura o câncer, Tu és um Deus que cura o enfermo. Eu chamo a existência da cura sobre a vida do Silas agora. Eu oro com a igreja de Cristo reunida no mesmo propósito e em concordância. Pai, nós oramos para que o Senhor vá até o Silas, o hospital que ele está, e sobre ele repouse o milagre do Senhor. Para que não o nome de homens ou de uma denominação ou de uma igreja seja glorificada, mas que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos para que Tu alcances o Silas nesse hospital e também alcance as pessoas que ali estão passando pela mesma situação. Nós oramos para que Tu os cure a todos,
para que o teu nome seja glorificado e exaltado ainda mais. Nós oramos por ele, declaramos cura sobre a vida dele, em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esses têm sido dias em que Deus tem falado muito comigo sobre algumas coisas. Sobre algumas coisas dentro, fora. Sobre algumas coisas que estão acontecendo, que vão acontecer e que irão acontecer. E tem vezes que Deus precisa nos tirar para conversar com a gente e a gente não para ouvir. Aí Ele resolve dar 10 dias de gancho para a gente ficar na cama. Para nós aprender a ouvir aquilo que nós não estávamos ouvindo. Eu me lembro que há um mês atrás nós estávamos numa reunião de presbitério lá em São Paulo. E Deus falou muito comigo sobre a questão do nervo ciático, da estrutura do corpo. E depois de alguns dias eu fui cair de cama justamente por causa de uma lesão que eu tenho uma hérnia de disco. E essa hérnia de disco infeccionou e travou o nervo ciático. E nesses 10 dias eu tenho falado muito sobre isso comigo. Sobre como mover na forma que se move e na força de quem se move. E são dias assim que eu tenho meditado muito no Senhor, porque tem muito a ver. Entendo que muitas coisas, não em todos, mas em muitas pessoas comigo, principalmente acontece muito isso. Muitas fases, muitas situações em que Deus está movendo alguma coisa, Ele toca no meu corpo. É raro às vezes que isso não acontece. Ou toca em mim, ou toca em alguém lá de casa, e a gente vai para o Senhor e vai entender o que está acontecendo, por que está acontecendo aquilo naquela situação. Em vez de ficar numa cama reclamando, resmungando, bravo porque não consegue fazer nada, isso é um tratamento para mim. Porque eu ficar parado, quieto, é difícil. A gente fica tranquilo e falando, Senhor, eu estou aprendendo alguma coisa com isso. O Senhor está me ensinando alguma coisa. E o que eu preciso aprender, me ensina. Tira todo homem teimoso de mim. E coloque dentro de mim um homem perseverante. Porque o teimoso pensa que é perseverante, mas ele não é, ele é só teimoso. O perseverante é aquele que tem uma palavra e caminha por ela e confia na palavra que recebeu. Se sujeita aos processos de Deus e persevera, porque sabe que caminha por um propósito. E o perseverante, ele para ouvir os céus e ouvir o conselho de Deus. Mas o teimoso, ele só anda pelos seus caminhos, pela sua vontade, ouve o seu próprio umbigo e só aceita o seu próprio conselho. O teimoso tem a arrogância como conselheiro, mas o perseverante tem a humildade como conselheiro. E quando nós entendemos a diferença dessas duas coisas, nós começamos a orar e falar, Senhor, nos torna homens perseverantes para que nós venhamos perseverar em meio a toda e qualquer circunstância adversa, porque há uma palavra que descansa sobre tudo aquilo que você está fazendo. E se você deu a palavra, as coisas vão acontecer no teu tempo. E todo o processo que nós somos sujeitos ao Senhor, ou no corpo, ou no espírito, todos eles vão nos levar sempre a entender um tempo de Deus e uma movimentação de Deus para aquele tempo. E quando nós conseguimos entender isso, nós paramos e começamos a ouvir a Deus. Porque, irmãos, nós vivemos em meio a muito barulho, a muitas vozes, a muita conversa. Nós ouvimos muitas coisas, nós estamos com os ouvidos no meio. E chega um tempo, um momento, às vezes que nós não paramos, nós não conseguimos focar os ouvidos naquilo que Deus está falando e começa a entrar na confusão no nosso meio. E Deus precisa fazer o quê? Ele precisa alinhar novamente. Por quê? Porque está desalinhado. Toda vez que Deus precisa alinhar é porque saiu do prumo. E toda vez que Deus precisa aprumar é porque Ele vai usar como aferidor de medidas para um processo e para um tempo. Eu entendo a palavra que descansa sobre essa casa. Eu sei que Deus nos chamou para ser um prumo, para ser alguém que vai alinhar algo dentro dessa cidade. Eu sei a palavra que descansa aqui. Mas não tem como nós alinharmos algo se não estamos alinhados. Não tem como nós sermos prumo se nós não estamos sendo aprumados pelo Senhor. Deus primeiro precisa desconstruir todo o nosso achismo e construir as coisas dele em nós para que nós possamos avançar na palavra que Ele deu e na palavra que Ele tem. Nós podemos fazer coisas parecidas com aquilo que Ele mandou e não ser aquilo que Ele mandou. Nós podemos fazer coisas que são até legais, mas não foi aquilo que Ele pediu. É por isso que os nossos ouvidos eles precisam estar afinados e atentos para aquilo que Deus está dizendo e falando para esses dias. E se os nossos ouvidos estiverem afinados e atentos para aquilo que Deus está falando nesses dias, nós vamos ter a capacidade de cumprir aquilo para que fomos chamados. Quando eu olho para cada um de vocês que estão sentados nessas cadeiras aqui,
eu vejo em cada um a capacidade dada por Deus para fazer a diferença na cidade em que vocês estão morando. Eu não olho para vocês e vejo vocês como pessoas que sentam em um domingo à noite em uma cadeira para ouvir uma mensagem, mas eu olho para vocês como alguém que estão ouvindo e se tornando a mensagem. Porque esse é o propósito da mensagem. A mensagem não é um discurso eloquente para mover a tua alma ou o teu sentimento, mas a mensagem precisa ser capaz de romper as tuas entranhas e entrar uma verdade sobre você que te constrange, te transforme a ponto de você ser uma palavra que anda e uma verdade andante. Esse é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho não é nos dar coisas, o propósito do Evangelho é nos tornar parecido com Cristo. Porque as coisas vêm no processo, as coisas nos pertencem. Deus deu tudo aos seus filhos. Então nós temos que parar de viver por um Evangelho que vai nos dar coisas, porque esse não é o Evangelho. O Evangelho é aquele que nos torna parecidos como Cristo, nos torna cristãos, homens, pequenos cristos, que vão fazer a diferença a partir de quem Cristo é em suas vidas. Nós perdemos tempo com tantas coisas que não vão nos levar a lugar algum, e nós esquecemos de investir tempo nas coisas que vão nos levar a cumprir o propósito. Querido, não é tempo de você perder tempo com os teus problemas, é tempo de você descansar no Senhor e os teus problemas serão resolvidos. Não é tempo de você ficar choramingando pelos cantos, é tempo de você levantar a cabeça e se tornar um homem, uma mulher valoroso, firme. É um tempo de tomar postura. Não é mais um tempo de ficar escondido como é que fala, aquele lugar da guerra que o pessoal fica lá dentro, nas trincheiras. É tempo de ir para frente da batalha. Por que é tempo de ir para frente da batalha? Porque Deus chama um exército de homens, de mulheres que entenderam e se posicionaram segundo a palavra que têm recebido. E quando nós recebemos a palavra e o Evangelho nos transforma, é impossível que nós não venhamos nos transformar essa palavra. Eu há muito tempo que eu não leio a Bíblia para pregar um sermão, eu leio a Bíblia para ser transformado por ela. O fato de eu pregar o sermão é porque aquele sermão está me transformando, não porque ele é bonito. A Bíblia ela tem que nos converter ao Senhor, esse é o processo, essa é a palavra. Eu lembro que alguns homens, algumas pessoas se converteram há um tempo atrás e continuam se convertendo, mas uma experiência que eu tive, de lerem a palavra de Deus, elas foram transformadas, o seu caráter foi transformado, elas não tinham acesso a uma igreja local, não tinham acesso a um pastor, elas não tinham acesso a alguém que as ensinasse, mas elas tinham fome, e elas tinham sede de Deus. E quando elas receberam a palavra de Deus, elas começaram a se alimentar daquilo. E quando você ouvia aquelas pessoas falarem, você pensava que elas passaram nos maiores seminários bíblicos do tempo, porque elas tinham e elas emanavam vida da palavra que elas diziam. Nós hoje vivemos dias que nós ouvimos muito. Temos grandes pregadores, homens, profetas que têm uma revelação profunda da palavra de Deus. Mas nos falta fome e nos falta sede pela palavra. Nos falta desejo de meditação na palavra. Queridos, a palavra que é liberada no domingo não é para nós termos uma nova revelação. A palavra que nos é liberada no domingo é para nós olhar para dentro de nós e adequar a nossa vida à palavra que está sendo liberada. E a partir da adequação da minha vida à palavra que está sendo liberada, eu começo a caminhar sobre ela e gerar o fruto que ela produziu em mim. Porque esse é o propósito. O propósito não é ouvirmos uma boa palavra, o propósito é nos sujeitarmos à palavra. Porque quando nós sujeitamos à palavra, nós somos transformados pelo Senhor da palavra. Perceba que todos os homens que foram transformados na história bíblica, todos se sujeitaram à palavra que estavam ouvindo. E por se sujeitar, reconhecer e se arrepender, eles foram transformados, ficaram varões, homens, segundo a semelhança de Cristo. O que nos torna semelhante a Cristo não são os nossos atos religiosos, não são as nossas liturgias somente, mas o que nos torna semelhantes a Cristo é ter o caráter de Cristo habitando em nós, em todas as nossas atitudes. Não existiu um tempo mais urgente do que os dias que vivemos hoje, de que uma igreja precisa desenvolver o caráter de Cristo.
A igreja dos nossos dias perdeu o caráter de Cristo por muitas coisas, por muitos ventos de doutrina. E ela precisa urgentemente recuperar o caráter de Cristo para mostrar um Cristo para o mundo. Porque senão nós não vamos tocar o mundo. Se não tem caráter, não tem como tocar o mundo. Discurso, queridos, todo bom político faz, e quando ele ganha no final da eleição, você vai ver se o discurso dele é verdadeiro ou não. Mas caráter é uma construção, é uma vida, é uma caminhada. O que Deus precisa desenvolver na sua igreja, e quando eu falo na sua igreja, eu não falo somente desta casa, eu falo da igreja de Cristo, da qual fazemos parte. O que Deus precisa desenvolver nesses dias na sua igreja é um caráter de homens e mulheres que só olham para Ele. E por que só olhar para Ele? Porque quando olhamos para Ele, nós não somos confundidos. Porque quando olhamos para Ele, nossa vida é alinhada por Ele. Quando os nossos olhos estão fitos no Senhor, nós não nos desviamos pela esquerda nem pela direita. Nós não olhamos para os problemas e para as dificuldades, nós avançamos porque Ele está conduzindo toda a nossa movimentação. Sabe por que nós não vencemos muitas vezes? Porque os nossos olhos estão olhando para o lugar errado. Você está focado no lugar errado. A tua oração é para resolver o problema. A tua oração não é para conhecer a Deus. A tua oração é para Deus dar solução para aquilo, mas a tua oração não é para conhecer o porquê que você está passando por aquele processo naquele momento. Senhor, eu preciso resolver isso, mas vocês querem se perguntar, Senhor, o porquê que esse processo é necessário na minha vida nesse momento? Porque Deus é um Deus processual e aos seus filhos Ele vai prová-los para quê? Para que eles sejam aprovados. Sempre a nossa oração, ela, na grande maioria das vezes, está condicionada à necessidade nossa e não ao propósito dele. Mas quando a nossa mente muda, nossos olhos estão em Cristo, a nossa forma de orar muda, porque nós oramos segundo a vontade dele. E para que nós tenhamos clareza do que orar, nós perguntamos primeiro a Deus: qual é a tua vontade nesse momento pelo qual eu estou passando? E mediante a isso eu oro, e mediante a isso o que acontece? Deus prepara o meu coração e me alinha para passar por mais esse processo e chegar vitorioso no final da carreira. Nós precisamos entender o Deus do qual nós somos filhos. Nós precisamos nos submeter ao governo de um Deus que governa sobre todas as coisas. Nós precisamos deixar de ser reclamões e murmuradores e precisamos passar a ser homens que se calam quando não entendem, para que não pequem contra o Senhor. Porque se nós entendemos algumas coisas, pequenas coisas, nós vamos alcançar lugares altos no Senhor. Nessa noite eu quero falar com vocês sobre algo que Deus tem falado no meu coração nesses dias. O tema que eu quero tratar hoje é que Deus capacita o incapaz e mostra a incapacidade do que pensa ser capaz. Deus capacita, Deus dá capacidade ao incapaz e mostra a incapacidade do que pensa ser capaz. Porque quem capacita para o cumprimento do propósito é o Senhor. Aqueles que pensam estar capazes, geralmente são os que mais erram na força do seu braço. Mas aqueles que submetem ao Senhor são aqueles que são capacitados para o Senhor, para fazerem coisas grandes das quais o Senhor os chamou para fazer. Abra a tua Bíblia comigo em Gênesis. (32). (32, 9). Quero falar de um homem que pensava ser capaz para tudo, mas que Deus o provou e mostrou a ele que só na sua incapacidade ele estava apto a cumprir um propósito. 32, versículo 9. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque: ó Senhor, que me dissesse: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos.
e dissesses: certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Queridos, quando nós lemos a história de Jacó, todo o texto, eu estou pegando alguns textos aqui, toda a história, nós percebemos que até aqui nós conhecemos um homem que caminhou até aqui pela força do seu braço, pela habilidade que ele carregava, pela forma que ele conduzia a sua vida, mas só foi até aqui. Ele veio até aqui por uma palavra e se moveu por uma palavra, mas estava no tempo que ele precisava entrar na palavra que tinha sido entregue aos seus pais. Ele só poderia entrar nessa palavra se ele fosse mudado e transformado para estar apto à palavra, para estar capacitado para cumprir a palavra. E me chama muita atenção o texto de Jacó, porque todos leem e que ele lutou e brigou com Deus e guerreou com Deus. E no final da briga de dia, ele foi ferido na coxa. E todo mundo imagina, mas pelo menos não todo mundo, a grande maioria imagina que Jacó naquele dia foi ferido na coxa, saiu mancando, que ele ficou manco da coxa. E que ele mancou para o resto da vida. Mas quando a Bíblia fala sobre coxa, sobre o nervo do quadril da coxa, ela está falando sobre o maior nervo do nosso corpo, que é o nervo ciático. É o maior nervo que liga o cérebro até a ponta do dedo do pé. E por esse nervo, o cérebro manda a ordem para todo o resto do corpo. Jacó era um homem que tinha autoconfiança, porque quando você lê sobre a história dele, ele era um homem autoconfiante e conseguiu desenvolver a autoconfiança mediante tudo aquilo que ele fez, pela força do seu braço e pelo jeitinho que ele dava nas coisas. Ele era um homem, fazia parte de uma linhagem, tinha uma palavra de Deus, mas ele não tinha sido alinhado ainda por Deus para cumprir a palavra que Deus tinha entregue. E perceba que aqui ele diz: e orou Jacó, Deus pai Abraão e Deus o meu pai Isaque: ó Senhor, que me dissesses, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Se eu não me engano, ele tinha passado já 20 anos aqui, fora da sua terra, da sua casa. E ele se move por quê? Porque Deus disse para ele. Agora eu pergunto a você, quando Deus dá uma palavra para você avançar, será que Deus não é capaz de preparar todo o caminho para que você avance? Será que Deus não vai preparar tudo à frente? Deus não constrói nada no processo, Deus já criou todo o processo e dentro do processo já está tudo pronto e construído. A Bíblia diz que Deus faz o fim das coisas antes de começá-las. Então Deus não vai começar algo e no processo Ele vai fazendo correndo, adequando. Não, Ele já terminou. Então quando Deus fala a Jacó, Ele está dizendo vai, por quê? Porque já está pronto, essa palavra já está concretizada desde antes da fundação do mundo. Você precisa andar sobre ela. Mas a partir dessa palavra, Ele não fala essa palavra confiando em Deus, mas Ele fala essa palavra questionando a Deus, porque no seguinte texto Ele fala: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. E no versículo 11 ele fala: livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E o que Deus fala para ele no 12? Certamente eu te farei e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Perceba que Cristo não entra numa discussão de porquês aqui com Jacó. Ele não para aqui, não, coitadinho do Jacó, está lamentando, né? Vou ter que dar uma palavra para ele se animar. Tem que dar uma palavra para o Jacó, porque ele está assim preocupado. Ele entendeu o que eu falei para ele, mas ele está assim meio preocupado, está com medo do irmão dele. Então eu vou dar uma palavra para animar ele. O que Jesus fala aqui, o que o Senhor fala? Certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência. Ele só estava reafirmando uma palavra que ele tinha dado aos pais de Jacó. E com isso o Senhor está dizendo a Jacó: confie. Porque até aqui você andou pela força do teu braço, você se estribou na tua inteligência e na tua sabedoria, mas a partir daqui não vai dar mais. Não é mais o teu jeito. Você precisa entrar em um lugar agora que eu prometi, e esse lugar, ele é de responsabilidade, é uma promessa que vai descansar sobre a tua casa, e você só pode fazer com que essa promessa aconteça a partir de um coração alinhado àquilo que eu disse aos seus pais. Não aquilo que você pensa, não o teu jeito, a tua força, porque se você ler todo o texto atrás, ele fala sobre tudo que ele conquistou, sobre tudo que ele fez, sobre todo o processo que ele passou.
Mas ele esquece de um detalhe, que mesmo na sua ida para lá, Deus era com ele. Até na nossa ignorância, quando temos uma palavra de Deus, Deus continua nos guardando e nos cuidando. Mas Ele não quer que continuemos na ignorância. Ele quer que nós venhamos romper e sair desse lugar. Nesse texto, Deus está dizendo para Jacó: Jacó, até aqui você vem, Jacó. Mas desse trecho em diante da viagem, eu que vou conduzir, você precisa abrir mão. Você precisa deixar, você precisa abrir mão da condução da viagem, porque se você continuar, você vai fazer as coisas da forma errada. Você vai estar preocupado. A maior preocupação aqui de Jacó, irmãos, não era a palavra que ele recebeu de liberação de Deus para ir para a terra. A maior preocupação dele aqui continuava sendo a preocupação de um homem carnal, o medo de morrer e de ser tocado em toda a sua casa. Ele tinha uma palavra de Deus para avançar, mas ao mesmo tempo ele tinha medo daquele que podia matá-lo, porque ele sabia o que tinha feito lá atrás. E Deus mais uma vez fala para ele: descansa, eu vou dar para você a descendência que garantir para os teus pais. A palavra repousa sobre você, você é um filho que vai cumprir a promessa, descansa. Mas a sequência: e tendo passado ali, aquela noite, separou o que tinha um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite e assim por diante. Depois você lê em casa. Ele separou vários presentes. Ele mandava a uma determinada distância. Chegava um presente primeiro, depois de uma determinada distância chegava outro presente, e eram 7 oferendas, 7 presentes, para que isso, dessa forma, ele pudesse acalentar o coração de Esaú, para que Esaú não tirasse a sua vida. Jacó sendo Jacó, dando um jeitinho, tentando fazer a coisa acontecer. Deus, eu acredito, eu sei, a tua palavra está sobre a minha vida, eu recebi uma palavra, eu tenho uma promessa, mas eu preciso fazer isso, porque se não fizer isso, pode acontecer alguma coisa errada no caminho. O desafio dessa noite, irmãos, é nós deixarmos de ser Jacós. O maior desafio nosso nessa noite é abrir mão de ser Jacó e entender que precisamos ser Israel. Ele prepara tudo isso. E aí ele chega para os seus funcionários, para os seus escravos, e diz assim para eles, o 32:20: direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Ele está dizendo: eu vou preparar o coração de Esaú, porque ele deve estar com muita raiva de mim ainda. Eu vou preparar o coração dele, porque quando eu chegue com a minha família, ele não venha com ira sobre mim, não destrua toda a minha casa. Queridos, o homem que não tem plena confiança na palavra que recebeu, ele sempre vai tentar dar um jeito à sua maneira, e com isso ele retarda em descansar sobre a palavra de Deus. Se Deus falou, se mova sobre a palavra, trabalhe arduamente, mas sempre na palavra, não procure subterfúgios, apenas confie. Se Deus falou que vai fazer, trabalhe arduamente, trabalhe na palavra que você recebeu, mas não use de subterfúgios. Confie na palavra que Deus te deu. Não faça como ele, não prepare algo antes. Confie. O homem precisa ter confiança em Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender que nós não podemos tentar dar um jeitinho naquilo que Deus disse que faria. Se Ele disse, Ele fará. Não corrompa o propósito com desculpa de querer abreviá-lo. Se Deus falou que faria, descanse. Não tente abreviar o processo, se submeta ao processo. Espere, confie no Senhor. Deus disse que faria, Ele vai fazer. Ele não precisa que você haja, Ele não precisa que você use de subterfúgios. Nós sempre concentramos a nossa força naquilo que não é propósito, para querer ajudar o propósito. Nós concentramos a nossa força, a nossa inteligência em fazer algo. Não, Deus, se eu fizer assim, vou te ajudar. Como se Deus não tivesse domínio sobre todas as coisas. Como se Deus não soubesse o que tem que ser feito. Como se Ele não fosse soberano em toda e qualquer situação. E aí nós condicionamos esforço, nós condicionamos força, trabalho fora do propósito. Nos cansamos a caminhada. Por quê? Porque desfocamos a palavra que recebemos. Deus disse: vai, é momento de você ir. Acabou o teu tempo aqui, se mova.
Por quê? Porque eu tenho uma palavra e uma promessa que descansa sobre você. Volta para casa. Ele recebe a palavra, mas ele prepara um jeitinho para que essa palavra se conclua. E devido a isso, ele precisa ter um encontro real com Cristo, um encontro real com Deus para ser alinhado para o propósito. Queridos, existem coisas nas nossas vidas em que Deus vai nos permitir. Nós vamos andar na vontade permissiva de Deus. Nós vamos errar por um tempo. Deus vai permitir que nós erremos por um tempo. Mas vai chegar um momento que Ele vai quebrar a tua coluna. Vai chegar um momento que Ele vai estourar com o teu fêmur. Vai chegar um momento que Ele vai acabar com a tua movimentação, porque ela está fora do propósito, porque ela está fora do prumo, porque ela está descentralizada com aquilo que Ele disse que deveria ser feito. Ela não está alinhada ao plano perfeito de Deus. Se você ler todo o texto, eu não quero ler porque senão vou me tardar muito aqui. Mas você lendo todo o texto, todo o 32, o 33 e o 31... você vai entender que em todo momento ele sabia que tinha uma palavra, mas ele estava preparando o seu jeito, assim como fez em toda a sua vida até ali, para conseguir alcançar aquilo que já era dele. Sabe o que isso demonstra? Demonstra a falta de confiança na palavra. E muitas vezes nós olhamos para nós e vemos em nós esse Jacó gritando dia após dia. Descansa sobre nós uma palavra, Deus disse que faria, mas nós não sabemos nos submeter ao processo de Deus e esperar o tempo de Deus para ver a conclusão da palavra que nos foi dada. E por isso nós começamos a mandar presentes na frente, começamos a tentar acalentar o coração para ser beneficiado de alguma forma e poder chegar ao lugar mais rápido. Deus não quer os teus presentes, Deus quer o teu coração. Deus não quer os nossos presentes, Ele quer um coração de filho que obedece. Nós tentamos trocar a obediência por coisas que pensamos que agrada ao Senhor. Nada agrada mais a Deus do que um coração que submete e obedece a sua palavra. O que tirou o homem do jardim foi a desobediência. O pecado que mais fere o coração de Deus é a desobediência. E cada vez que nós damos um jeitinho nas coisas, nós entramos em um lugar de desobediência. Nós precisamos ser trazidos de volta pelo Senhor. (32:25). Vamos ler do 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Perceba que fez passar tudo, mas ele ficou, até ao romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse esse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamas Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutasses com Deus, e com os homens e prevalecesses. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa. Quando nós lemos isso, nos dá a conotação de que Deus estava perdendo uma luta aqui para Jacó. De que o Senhor estava ali perdendo, ele precisava se livrar, sabe? Esse cara está me vencendo, tenho que fazer alguma coisa aqui, senão não vou me livrar dele. A nossa mentalidade, por não muitas vezes perceber a grandeza de Deus e entender o que está escrito, os segredos que estão escondidos dentro das entrelinhas da palavra, nós achamos que aqui o anjo falou, não, eu preciso ir embora, então se está me vencendo, você é mais forte que eu, então eu vou jogar abaixo, vou quebrar o teu fêmur, eu vou bater em você, porque eu preciso me livrar de você. Mas a verdade desse texto, quando a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia está dizendo que Jacó era tão teimoso, tão persistente naquilo que ele acreditava, que a única forma dele parar para ouvir a Deus é quando Deus tocou em seu corpo e lhe disse que ele precisava mudar a forma de se movimentar.
Queridos, entendam que naquele tempo um homem que tinha problema nessa junta, ele era considerado um homem inábil até para ter filhos. Um homem nesse tempo, ele era considerado um homem que era incapaz de manejar a espada, que era incapaz de ter relações com sua esposa para gerar filhos, que era incapaz de manter uma casa. Ele era como se fosse um ninguém, não havia capacidade, a hombridade dele era jogada no lixo. É como se o anjo falasse para ele: acabou, você não entendeu, então agora eu vou ter que acabar com você para que você entenda. E quando ele toca em um lugar em que Jacó não entregou até então. Eles passaram a noite lutando, eles passaram a noite falando, guerreando sobre isso, mas ele não entrega, porque ele é um homem teimoso, porque ele acha que tem que fazer daquela forma. Essa região do corpo do homem é a região que dá todo o equilíbrio para o homem. O homem que tem o nervo ciático machucado, ele não tem equilíbrio. Ele não maneja espada, ele não consegue plantar ou colher, ele não consegue ter a movimentação de um homem perfeito. Ele é abalado em tudo na sua estrutura. E naquele tempo era tão grave a situação que os homens que eram tocados nessa área eram tidos até por homens indignos de se casarem, de gerarem filhos, porque eles eram incapazes de manter um filho. Um homem nesse contexto precisava saber manejar espada e precisava saber trazer o sustento para casa também. Perceba que é justamente no lugar em que Jacó mais tinha como precioso que ele é tocado, porque até então Deus estava falando com ele, mas ele não se sujeitava à palavra. Deus disse a ele o que ele tinha que fazer, e falou a ele como ele tinha que se mover, mas ele não se sujeitava à palavra. Jacó foi tocado em sua virilidade, naquilo que havia trazido ele até aquele lugar. Querido, Jacó foi até aquele lugar pela força dele, mas o que levou ele até aquele lugar não era mais suficiente para levar ele aonde Deus estava preparando para ele ir. Existem coisas que te trouxeram até aqui, mas elas não são mais e não vão mais te levar onde Deus precisa te levar. Ou você se dá por vencido, ou você vai ser vencido por Deus, para você entrar em um alinhamento de Deus para a tua vida nesses dias. Ou você se sujeita à palavra de Deus e se submete a ela e deixa de ser teimoso e encontrar subterfúgio para tudo, ou Deus vai parar você. Porque aquilo que me trouxe até aqui não pode mais ser o denominador da minha vida para me levar a partir daqui. Eu estou passando um ciclo, girando um ciclo, eu estou atravessando um vale, eu estou passando para um novo período, um novo tempo de uma promessa da qual Deus me falou, mas eu não posso usar as ferramentas antigas. Não é mais do meu jeito, não é da forma que eu quero, não é da forma que eu imaginei, mas é da forma que já estava escrito. E o pai diz: está escrito, eu te dei, está escrito, vai, está escrito, faça. Mas Jacó prepara 7 juntas, 7 empregados, 7 pessoas, envia um a um, prepara o caminho. Por quê? Porque Deus não era capaz de aplanar o coração do seu irmão. Querido, antes mesmo de Deus dar a palavra para Jacó, eu acredito que Deus já tinha trabalhado o coração de Esaú. Esaú estava ansioso e esperançoso por ver o seu irmão chegar. Não descansava a ira e desejo de matança no coração dele, mas descansava no coração dele o desejo de encontrar o seu irmão, porque também eu acredito que nesses 20 anos ele entendeu que nada lhe foi roubado, porque ele vendeu e entregou. Sabe aquele negócio assim: você me roubou, você me feriu, mas você consentiu. É mais fácil apontar o dedo para quem feriu do que para quem consentiu, porque sempre que consentiu vai dizer que não consentiu. O ferido sempre aparece como o coitado da história, mas muitas vezes a ferida foi aberta pelo consentimento. Esaú consentiu, ele vendeu, ele entregou, ele deu, ele não valorizou. Se você não valoriza aquilo que Deus entregou para você, não chore quando alguém fazer algo que você deveria estar fazendo. Se você não entende para que Deus te chamou, eu digo sem temor. Se você não valoriza a porção que Deus descarregou sobre a tua vida, você fica encontrando desculpa para tudo. Todo dia você tem uma boa desculpa, todo dia você tem algo que clama maior dentro da tua carne, e você não dá a resposta para os céus. Não chore, porque Deus pode tirar de sobre você e pode dar a tua porção para outro. Ele pode fazer isso. E talvez você tenha que passar 20 anos se preparando
assim como o irmão de Jacó passou. Deus coloca sobre nós porções sobre as nossas vidas, mas nós não podemos somente ficar presos à porção que recebemos. Nós temos que descansar na palavra daquele que deu a porção. Os nossos olhos não têm que estar na comida, os nossos olhos têm que estar no provedor da comida. Nós ficamos muito com os olhos daquilo que estamos comendo, mas esquecemos de colocar os olhos para aquele que provê o alimento todo dia. E porque os nossos olhos estão na mesa, quando acaba o alimento, nós reclamamos porque tiramos os olhos daquele que proveu até então. E por tirar os olhos daquele que proveu até então, nos tornamos homens medíocres, que não conseguem enxergar um Deus grande, e enxergam um Deus do tamanho do seu umbigo. Mas quando nós estamos com os olhos fitos no Senhor, nós vamos avançar, porque toda a provisão necessária para o tempo exato, Ele já proveu. Ele já deu, Ele já disse que faria, e se Ele disse que faria, Ele fará. Se há uma palavra sobre a minha vida que descansa sobre mim, Ele fará. Eu só preciso estar alinhado àquilo que Ele disse. Quando Ele é tocado na sua coxa, quando Ele é ferido na sua articulação, o anjo está dizendo para ele: até aqui você andou da forma que você quis, até aqui você conquistou da forma que você quis, até aqui foi na tua força, até aqui foi na tua habilidade, até aqui você usou os dons que eu te dei para conquistar coisas pessoais para você, mas daqui para frente não dá. Para Jacó serve, para Israel não dá. Israel precisa ter uma nova mentalidade, porque Israel é dotado de uma nova identidade. Israel não pode funcionar como um homem caído, ele precisa funcionar como um homem que foi levantado pelo Senhor. Não é mais tempo de caminhar como o velho Adão, mas é tempo de caminhar como um Adão novo que foi regenerado por Cristo. Não é mais tempo de construir pela nossa força, é tempo de construir por quem Deus é e pela sua força. Queridos, esses dias que eu tenho ficado, eu fiquei em média 7 dias deitado. Eu me lembro que foi alguns irmãos lá em casa e nós conversamos, um me ligou e falou: pastor, eu posso ir aí? Como é que você está? Eu falei: querido, é só as costas que está ruim, a cabeça está boa. A cabeça está boa, a língua está boa, o ouvido está bom, está tudo bom, é só as costas. Eu estou inteiro, é só as costas. E quando eu dei essa resposta para esse irmão, eu me lembro que Deus falou comigo sobre isso. E Deus falou bem assim: Isaías, a cabeça sempre está boa. O problema é o corpo responder o que a cabeça manda ele fazer. Deus disse: o cabeça da igreja, Cristo, sempre é perfeito. Mas a igreja não se move na palavra que recebe, por isso fica deitada numa cama. Por isso não consegue dar resposta. É um corpo que sabe o que tem que fazer, mas não faz, porque está inflamado com a sua jactância, com as suas vontades, com os seus desejos, com aquilo que pensa que é verdade, e não se submete ao cabeça. Deus falou para mim: a cabeça sempre está boa, e o corpo aparentemente está bonito, mas não está tendo mobilidade. Por quê? Porque ele parou. E parou por quê? Porque cada um ficou preocupado em fazer do seu jeito, e parou de ler do jeito que deveria ser feito. É justamente isso que Deus estava falando aqui para Jacó: você parou de ler o que eu disse para os seus pais, e você só está acreditando naquilo que você fez até aqui. E você precisa mudar a tua cabeça para que você seja um Israel. Você precisa mudar a tua cabeça para que eu faça em você. Querido, entenda nessa noite que te trouxe até aqui, não é mais fundamental para te levar daqui para frente. O que te levou até um tempo foi bom para aquele tempo, mas acabou. Você precisa se sujeitar ao senhorio de Cristo. Existe um tempo nas nossas vidas que Deus caminha conosco e nos alcança com misericórdia. Mas existe um tempo que Ele vai precisar nos ferir com juízo, para que nós venhamos voltar para a sua palavra. Não espere ser ferido a coxa, se sujeite antes. Não espere ser parado pelo Senhor, se sujeite antes. Porque até quando Deus nos para é por amor. Até quando Deus nos fere é porque nos ama. Aquele que o Senhor ama, Ele corrige, Ele faz parar. Eu me lembro que essa semana foi uns amigos meus orarem por mim.
juntamente comigo, uns pastores. Eles falaram, cara, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei, pode dizer, que eu estou pronto para levar. Pode bater que eu aguento. O couro é grosso. Grosso nada, rapaz. Isso aqui é uma nata já. E eu lembro que ele me disse assim na oração, ele falou bem assim, Deus está colocando um prumo sobre a tua cabeça. Isso que está acontecendo com você é uma sinalização do que Deus está te preparando para o que Ele vai fazer. Você precisa sentir no corpo, porque você é um cara que não para. Se você sentir no corpo, você vai parar para ouvir o que Ele tem para dizer nesses dias para você. Ele vai te aprumar para que você seja o prumo que Ele precisa para esses dias. Eu falei, eu recebo. Queridos, quando você lê a palavra, você vai entender o peso da palavra que eu estou falando aqui. Isso não nos promove, isso nos dá uma responsabilidade maior. Porque o prumo de Deus pesa. Ser alinhado por Deus é porque você não se deixou ser alinhado de outra forma. É porque você não se submeteu, você precisa ser travado. Você está fazendo coisas que não foi chamado para fazer, Deus precisa trazer você de novo para o propósito. Não tenha medo de parar se você está indo pelo lugar errado. Tenha medo de continuar atravessando o vale que você não foi chamado para atravessar. Não atravesse o vale se Deus não mandou. Pare e espere o tempo. Não tenha medo de retroceder, de parar tudo e sentar e aguardar para que você se mova debaixo da palavra correta. Não tenha medo. Deixa o orgulho morrer. Se sujeite ao processo. Não tenha medo de olhar para trás e falar, eu deveria estar indo assim, mas eu mudei o trajeto por causa da minha jactância, do meu orgulho. E eu preciso voltar, eu preciso sentar, eu preciso voltar de novo. Eu preciso me submeter de novo. Então volte e faça. Porque Jacó não tem como governar onde Israel está sendo levantado. Onde Israel está sendo conduzido a uma mentalidade de Jacó. Não funciona, não conduz. Não funciona. Gênesis 32, 28. Aleluia. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevalecesses. Sabe o que a palavra prevalecer significa aqui? Não significa que ele ganhou. Significa que ele foi aprovado para avançar. Significa que na sujeição dele reconhecer quem ele era, ele foi aprovado para avançar para aquilo que ele precisava ser e se tornar. Porque prevalecesses, ele está dizendo, você foi aprovado para um novo tempo. E porque você foi aprovado, porque você se sujeitou, porque você entendeu, você se permitiu ser conduzido, você está pronto para um novo tempo, um novo processo. Então eu mudo o teu nome e reposiciono a tua identidade. Foi isso que o anjo estava dizendo para ele. Porque parece, às vezes, quando lê esse texto, muitos lêem o texto, nossa, Jacó era o cara. Imagine, o anjo pediu água para Jacó. Aí o anjo não quis perder a briga, deu uma varadinha, Jacó ficou manco. Querido, acredito eu, não está escrito, mas acredito eu, como diz o pastor Djalma, na minha mente santificada, que cada vez que Jacó pisava na bola, começava a dar uma de Jacó, esquecia que era Israel, o ciático dele travava. Olha que eu sei o que eu estou dizendo. Pau que bate cá, bate lá. Cada vez que ele achava que estava fazendo certo e não parava para ouvir o céu, Deus falava, peraí, vamos botar a mão nesse nervo aí. Eu não acredito que ele andava mancando, eu acredito que ele precisava ser tocado para ele entender que ele precisava voltar para a palavra. Isso é o que eu estou dizendo, estou conjecturando. Porque Deus faz questão de nos lembrar quando nós estamos saindo da palavra que recebemos. Ele tenta lembrar com vento, ele tenta lembrar com uma movimentação, ele tenta lembrar com outras coisas. E nós estamos tão envolvidos em conduzir a família, a casa, os nossos, os meus, aquilo que construímos no decorrer do tempo, que esquecemos de olhar para Ele da forma que devemos conduzir o que é dele. Ele estava tão preocupado em levar a sua família, os seus 11 filhos, todos os seus bens, as suas duas tribos junto, todo aquele povo que estava com ele, toda aquela fortuna que ele carregou, que ele parou para
Ele não parou para ouvir o que Deus tinha dito acerca do que ele tinha que fazer e o porquê que Deus o tinha enriquecido. Irmão, Deus pode deixar você milionário, mas com um propósito. Deus não tem problema com dinheiro, nós que temos. Deus pode dar muita coisa para você, desde que você entenda que não é teu. Então Jacó pega e entende isso que aconteceu. E quando nós entendemos isso, eu percebo algo que eu escrevi aqui. Eu não gosto de ficar lendo, mas isso aqui é importante. A bênção do Senhor, ela descansa na dependência total dEle, e não sobre a força e a habilidade do homem. Quando você perde para Deus, quando você perder para Deus, você vai se tornar um vitorioso em tudo. Sabe quando eu ganho? Você não entendeu o que eu disse. Eu só ganho quando eu perco para Deus. Enquanto eu acho que eu estou ganhando, eu estou perdendo. Mas quando eu aprendo a perder para Deus, eu me torno um vitorioso em tudo. É isso que me torna alguém que vence. A bênção do Senhor, ela descansa na dependência total dEle, e não sobre a força e a habilidade do homem. A bênção de Deus não descansa sobre a tua habilidade, mesmo sendo que Deus deu a você a habilidade. Mas não descansa sobre ela, descansa sobre a palavra que Ele deu. Nosso maior problema é que nós colocamos os nossos olhos para as nossas habilidades e tiramos os nossos olhos de Deus, de Cristo, aquele que nos deu e que nos fez. Queridos, nesses dias, não tire os olhos de Cristo. Porque são dias de muitas falas, de muitas conversas, de muitas movimentações, de muitas distrações. E se nós tirarmos os nossos olhos de Cristo, nós vamos parar pelo caminho. Nós não vamos concluir aquilo que fomos chamados para fazer. Nasceu-lhe o sol, e quando ele atravessara Peniel, e manquejava de uma coxa. 32, 31. Muitos só vão entrar na promessa e entendê-la quando toda a sua força natural se sujeitar ao senhorio de Cristo. Sabe quando ele esteve pronto para atravessar Peniel? Quando ele estava manco, quando ele não tinha mais força em si mesmo. Quando ele abriu mão de toda a sua força, de toda a sua autodependência, e entrou em uma codependência total de Cristo. Tem pessoas que Deus vai precisar tocar na sua força natural para ele se sujeitar ao senhorio de Cristo. Porque nós estamos tão hábeis em fazer algumas coisas, estamos tão acelerados em concluir outras, e muitas vezes achamos que o fato de estarmos fazendo com habilidade aquilo e avançando naquilo, talvez, e nós achamos que Deus está aprovando tudo, mas algumas das vezes nós estamos correndo e tirando o foco e os olhos do Senhor e olhando somente para a estrada que precisamos percorrer. Você não precisa olhar para a estrada, você precisa olhar para Cristo, porque é o Cristo que nos conduz à estrada correta. Quando nós tiramos o foco de quem Deus é e focamos somente naquilo que estamos fazendo, nós perdemos a certeza, nós perdemos a vida da missão. Queridos, a vida da missão não está no trabalho da missão. A vida da missão está no Senhor da missão. Nós tendenciamos em focar no trabalho. Você entende isso? Sim. E nós focamos no trabalho, logo nós desfocamos o Senhor do trabalho. E nós ficamos preocupados em dar resultado do trabalho que nos foi confiado, e paramos de ficar preocupados em ouvir o Senhor que deu o trabalho para nós fazer. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer todos os dias, é olhar a planta e aferir as medidas, se nós estamos andando e fazendo segundo o que Ele disse para ser feito. Porque se há algum problema na construção da obra, nós não podemos dar um jeitinho, nós precisamos voltar para a planta. Sabe qual é o problema do apressado? Ele não volta para a planta porque ele acha que ele vai perder tempo, ele continua fazendo. E sabe qual é o resultado do apressado que faz do jeitinho que ele pensa que deveria fazer? Ele tem que desconstruir tudo porque fez errado. Agora, se nós nos sujeitarmos ao Senhor e nós irmos para a planta, analisarmos e estudarmos, falar, não está errado, a medida não confere, eu preciso desfazer e fazer de novo. Ah, mas isso vai levar tempo. O tempo está dentro da medida correta de Deus. Ah, mas eu preciso fazer. Ai, tem pressa, querido. Deus não tem pressa. Deus já concluiu toda a sua obra. Não há pressa em Deus.
Ah, mas eu errei no caminho, eu preciso me apressar. Ele sabia que você ia errar, irmão. Ele é onisciente, onipresente, Ele sabe todas as coisas. Nem um fio do cabelo da tua cabeça cai, para aqueles que ainda têm cabelo. Sem que Ele saiba. Né, Fabiano? Ele sabe. Não existe uma folha de uma árvore que caia sem que Ele saiba o momento exato que ela vai cair. Então até nos teus deslizes, Deus está no controle. Até nos momentos que você acha que, eu estou atrasando o processo. Não, você está se sujeitando de novo ao processo, porque você está entendendo que precisa voltar a um lugar de arrependimento para se sujeitar ao processo de novo. Eu voltei tantas vezes e agora eu estou com vergonha. Joga a tua vergonha no lixo e se sujeite ao processo. Vergonha é não cumprir o propósito para que o Senhor nos chamou. Se tiver que voltar 10 vezes, volta, mas aprenda em nome de Jesus. Volte, mas aprenda. Não seja alguém que precisa voltar a todo momento, porque de você não entendeu nada. Quando nós nos sujeitamos ao processo que Deus determinou para nós, nós estamos dizendo que nós estamos querendo nos tornar aptos ao cumprimento da missão. Foque no Senhor da missão. A forma de ver a missão errada também nos desfoca do Senhor da missão, queridos. Se nós nos envolvermos tanto com a missão, nós esquecemos do cerne da missão, que é Cristo, que precisa ser conhecido e apresentado. Nós precisamos focar nesses dias, queridos. Nós precisamos voltar, nós precisamos parar, nós precisamos sentar. E antes de atravessar o vale, nós precisamos estar com a certeza de que estamos fazendo do jeito dele. Não dá mais para construir coisas baseado naquilo que nos trouxe até aqui. Nós precisamos construir coisas baseado naquilo que vai nos levar adiante a partir daqui. Um ciclo mudou, uma nova estação veio, e para uma nova estação é necessária uma nova roupagem. E se nós não entendemos isso, nós vamos entrar em um lugar de conformismo. Vamos vir, vamos levantar a mão, dar glória a Deus, abraçar os irmãos e ir para o convívio, aleluia. Comer junto, orar junto, dar uma choradinha, dar uma chapadinha e vamos para casa. E daí? É só isso? Se é só isso, eu não conheço o Evangelho. Deus precisa gerar em nós fome e sede por Ele. Deus não fica chateado com você quando você olha para Ele e fala, é só isso? Ele fica chateado quando você olha para Ele e fala bem assim, estou tranquilo. Mas quando nós dizemos é só isso, nós estamos dizendo, Senhor, tem fome ainda aqui. Tem sede ainda aqui. Eu preciso avançar, eu preciso crescer. Eu preciso ir mais longe, eu preciso avançar. Eu preciso fazer o Teu nome conhecido. Eu tenho uma cidade que precisa do Senhor. Eu tenho uma igreja que precisa ser restaurada e eu quero fazer parte disso. Eu preciso sair do conformismo. Eu preciso sair do lugar de se conformar, porque já se passaram 20 anos mesmo, já conquistei tudo, estou voltando para casa, não preciso de mais nada. Meu único problema é meu irmão que está lá me esperando. Vou dar uma preparadinha no caminho, vou agradar o coração dele, quando eu chegar está tudo em ordem. Como eu sempre fiz, dei um jeitinho para tudo. Só que no caminho, no meio da caminhada, aparece um homem e chama ele para, vem cá, Jacó, nós temos que resolver essa situação. Você só vai atravessar daqui se você morrer, irmão. Você só vai caminhar a partir daqui e você só vai ser digno de herdar a palavra que os seus pais carregaram se você parar de viver no jeitinho. Brasil, chega de jeitinho brasileiro. Brasil, chega de dar um jeitinho para tudo. Brasil, se submeta ao processo de Deus. Existe uma palavra que descansa sobre essa nação, sobre esse país. Nós somos celeiros para as nações. Existe uma palavra, mas a minha oração, eu falo como profeta, que Deus fira a coxa da igreja nesses dias. Que Deus fira a coxa da igreja nesses dias e que ela pare de se mover por aquilo que ela tem e comece a se mover por aquilo que Deus disse que ela tem que se tornar.
Que Deus fira a igreja brasileira nesses dias, para que ela volte para o prumo de Deus. Descansa sobre nós uma palavra, e nós precisamos dar a resposta a essa palavra, mas não como Jacós, que dá um jeitinho para tudo, e sim como Israel, que ouve os céus e se move de acordo com o que os céus estão dizendo. Nós precisamos entender para que Deus nos chamou. Após ter sido resolvido a questão da identidade e a verdadeira dependência de Jacó, agora chamado Israel, tudo o que ele havia preparado para ter uma garantia de vida não foi aceito dentro dessa condição. Só serviu como uma oferta dedicada a Deus e entregue a um homem de forma de agradecer a Deus por tudo. Abra comigo lá em versículo 33. Capítulo 33. É um versículo. Capítulo 33, versículo 8. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença do meu senhor, se referindo a Esaú. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplando o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Qual era o propósito no começo do texto que lemos do que Jacó estava fazendo? O propósito desses presentes era preparar o coração do seu irmão, para que o seu irmão não se voltasse contra ele e ferisse a ele. Mas após a mente desse homem ter sido mudada, ele muda a concepção. E perceba que aquilo que eu disse anteriormente já se diz aqui no texto. Quando Esaú vai, ele pergunta: por que esse monte de coisa? Qual que é o propósito? Porque esse monte de tranqueiraiada que você mandou na frente, você chegou depois, eu queria ver você. Eu queria ver você na frente da fileira, eu queria abraçar você, porque você mandou 7 fileiras na frente de 7 coisas. Para que isso? Porque Deus já havia preparado o coração de Esaú para receber um Israel que chegava, não o Jacó que foi embora. E quando Israel chega perante esse homem, ele fala: eu entendi. Na verdade, eu te mandei tudo isso não para aplacar o teu coração, mas foi como uma oferta de gratidão ao Senhor por tudo que Ele me deu e me conduziu até aqui. Porque quando eu olhei para você, eu vi como a face do Senhor que falou comigo. Querido, até aquilo que você tem como subterfúgio errado se torna em bênção quando tua mente é alinhada pelo Espírito. O princípio que ele fez aquilo estava alinhado com um homem com o coração amedrontado e sem confiança em Deus. Mas a partir do coração dele ter sido alinhado pelo Senhor, aplanado pelo Senhor, ele muda a sua concepção. Ele fala: estou fazendo isso por quê? Porque eu quero ofertar a Deus de alguma forma. Eu escolhi você para derramar essa oferta. Eu vou derramar essa oferta sobre você, simbolizando o Cristo, o Pai, o Deus que me tirou e me livrou e me deu muito. E perceba que o coração de Esaú, o terrível, também estava alinhado com o Senhor, estava preparado para aquilo. Porque ele diz: mediante a isso, eu aceito. Porque se fosse pelo outro propósito, eu não aceitaria. O que Deus quer fazer conosco nesses dias é que nós vamos entender que nós não precisamos comprar a atenção dEle. Que nós não precisamos fazer coisas para chamar a sua atenção. Que nós não precisamos negociar e dar jeitinho às coisas para cumprir o propósito. Nós só precisamos nos sujeitar e sujeitar a nossa força ao senhorio de Cristo. Nós só precisamos deixar o cabeça conduzir o corpo. A cabeça continua sendo Cristo. Ele é puro, é são e é santo. Mas o corpo não se move porque há muita inflamação, há muitos querendo fazer coisas que não foram chamados para fazer, há muitos tentando dar um jeitinho para se aparecer mais do que o outro, e é por isso que o corpo só dorme. É por isso que o corpo não avança.
Queridos, eu quero falar para vocês que fazem parte dessa casa nessa noite. Deus nos chamou com um propósito para essa cidade. Um propósito descansa sobre nós. Então tem que acabar no nosso meio a briga para ver o ministério de quem aparece mais. Tem que acabar com isso. Porque o cabeça é Cristo. Quem estabelece homens e tira homens ainda é Cristo. Quem coloca homens em lugares e retira ainda é Cristo. Se nós não entendemos o porquê fomos chamados, vamos ser mais um clubinho que se reúne com orgulho de ter uma palavra que os outros não têm, mas é só orgulho porque não dá resposta. E todo o orgulho procede à queda. Filhos e filhas dessa casa, se submetam ao cabeça. Vamos parar de inflamar o corpo e vamos se sujeitar àquilo que Deus nos chamou para fazer. Sirva. O maior ministério é o serviço. Sirva. Ah, mas eu estou servindo lá, mas está crescendo lá e o meu não está crescendo aqui. Quem disse que é teu? Nada te pertence, tudo é dele. Nós somos somente mordomos daquilo que ele nos entregou. Há uma palavra que descansa sobre essa casa. Essa casa precisa entender essa palavra, porque se não houver cura em meio à casa, não há cura por meio da casa. Se a casa não for sarada, a casa não sara. Se a casa não estiver alinhada, aplanada, se a casa não estiver apta a se movimentar e habilidade naquilo que ela recebeu, ela é um corpo bonito, mas enfermo. Tem um discurso bonito, mas sem resultado. Tem um entendimento diferente de alguns, mas sem resultado algum, porque somente entendeu, mas não se moveu sobre aquilo que entendeu. Queridos, não é mais tempo de ficar procurando uma nova revelação, é tempo de caminhar sobre a revelação que já temos. Deus já nos deu uma revelação. Nós precisamos caminhar sobre ela. Não é tempo de ficar com um pé aqui e outro lá fora. Não é mais tempo de ficar em cima do muro. Ou você entra para dentro do arraial, ou você vai embora. Porque a hora que você entrar para dentro do arraial, irmão, você vai para a guerra junto. E nós vamos conquistar aquilo que Deus disse que é nosso. Mas nada se conquista deitado, tudo se conquista na guerra. É empunhando a espada. E como nós empunhamos a espada? Mediante a ordem do general que nos ordena para fazer. E como um homem pode ser apto a empunhar a espada quando toda a sua cervical está correta e curada? Quando nós como um só homem poderemos empunhar a espada que Deus nos deu, quando nós como um só homem estivermos curados mediante a palavra que recebemos. Não dá mais. Nós estamos perdendo muito tempo, preocupados e talvez orgulhosos com algumas coisas que Deus falou a nosso respeito. Nós temos que estar preocupados a ser resposta acerca daquilo que Deus falou a nosso respeito nesses dias. Nós temos que estar preocupados a alinhar o nosso coração com a palavra de Deus, nos sujeitando uns aos outros em amor. O maior ministério ainda continua sendo o da bacia e da toalha. Não mudou. Todos nós precisamos aprender a servir. Todos nós precisamos aprender o lugar que fomos chamados para ser. E para que isso ocorra, nós como igreja, como casa, precisamos nos sujeitar ao senhorio de Cristo. E o desafio que eu faço a essa casa nessa noite é: deixe de ser Jacó. Se sujeite ao processo. Pare de dar um jeitinho e ter uma boa desculpa para tudo. E comece a se permitir ser alinhado, seja ferido pelo Senhor nessa noite. Porque a palavra de Deus diz que aquele que fez a ferida também, Ele é capaz de ligá-la e curar. Se Ele está ferindo é porque Ele quer trazer cura. Que o Senhor nos fira nessa noite para nos trazer de novo para o propósito. Que o Senhor pare em nome de Jesus no nosso meio toda a movimentação que vai contrária à sua palavra. Que o Senhor pare no nosso meio todo o subterfúgio, toda a forma de se mover que não esteja de acordo com a palavra que recebemos do Senhor, mesmo que isso seja bonito, mesmo que isso seja legal, que nós venhamos parar em nome de Jesus, para que nós venhamos nos mover somente naquilo que fomos chamados e na palavra que recebemos, que nós venhamos nos sujeitar ao Senhor, para que Ele cumpra toda a palavra que entregou às nossas vidas. Deus precisa de Israel. Um Israel alinhado, um Israel que está alinhado com os céus. Deus precisa de homens dispostos nesses dias
Não tenha medo. Não tenha medo do teu passado. O que passou já era. Não fique com medo das coisas que você fez lá atrás. Enterre o teu passado, irmão. Errei feio, errei. Pastor, cada vez que eu lembro. Querido, esqueça. Construa a partir do presente que Deus te deu, o dia de hoje. O dia de hoje determina o teu futuro, mas o dia de ontem não determina mais o teu presente nem o teu futuro. O que passou já é passado, só você vai conseguir resolver o de hoje e o daqui para frente. Pare de se lamentar pelo que você fez lá atrás, comece a construir o diferente agora. Eu pequei, eu errei, eu fiz, e por isso eu estou nisso, por isso eu estou naquilo, querido. Ei, olha para a cruz, porque lá descansa um Senhor que levou tudo nela, para que você tivesse vida. Tudo foi levado por Ele, você precisa olhar para a cruz, e pela cruz você prossegue, você avança. O que você fez ontem, ficou ontem. Olhe para o Senhor e Deus vai construir um homem dentro de você que precisa ser construído. Pastor, eu não sei se eu vou fazer tal coisa porque no passado, querido, Jacó, fica no vale. Só atravessa depois que você mudar a tua mente para um homem chamado Israel. Porque nesse lugar você não vai mais se movimentar com a mentalidade antiga. Você precisa de uma mentalidade conduzida e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Não é do teu jeito, é do jeito dele. Não é da tua forma, é da forma dele. Não é a tua receita, é a receita dele. É ele quem faz. E a partir do que ele for fazendo, nós vamos fazendo com ele. Se você perceber depois, se você leu já a história de Jacó, leu todo esse texto, você vai perceber que a forma de movimentação desse homem que se chamava Jacó e passou a se chamar Israel, ela muda. Aquele homem muda, ele é transformado, ele se move de uma forma diferente. Quando conseguimos perceber em Deus que fomos transformados, quando a nossa movimentação muda, quando o nosso caráter muda, quando a nossa forma de falar muda, quando a nossa forma de tratar as coisas e os negócios mudam. O fato de pecarmos não nos dá a desculpa de viver pecando. O pecado nos leva e precisa nos levar a um lugar de arrependimento. E somente o arrependimento nos leva novamente a um lugar de propósito. Se nós nos arrependemos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para o quê? Para o quê? Perdoá-los. E no perdão descansa o quê? O propósito de Deus. Se coloque de pé.